Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade e hoje eu tenho um convidado que é um grande amigo, que essa internet permitiu que a gente pudesse se conhecer e desde lá nós nos conectamos e estamos caminhando aí em conjunto para trazer um pouquinho de conscientização nessas redes sociais sobre os direitos LGBTQIA+, sobre cidadania, sobre tudo. Em síntese, sobre tudo, porque a gente fala de tudo mesmo. O meu convidado é uma das pessoas que eu mais admiro nas redes sociais. É uma pessoa inteligentíssima, é um jornalista, é um influencer, tem um dos canais mais vistos na terceira idade. Foi pensado para bichas acima de 40 anos. Ele fala muito bem sobre o assunto. Nasceu em Manaus, foi criado em Belém, mora hoje em São Paulo, mas nunca deixou de falar sobre as suas raízes. Deixa novinhos e caquéticos extremamente apaixonados, principalmente pelo seu jeito de dar um coice online como ninguém. Seja muito bem-vindo, Márcio Rolim, biquarentona. Obrigado, meu amor. Que bom estar aqui. Quanto tempo, né? A gente se conhece, tá junto e quantas coisas juntas, né? Nós já fizemos várias coisas. Desde a época da pandemia, a gente fazia live e era muito incrível. Eu também fico muito feliz com essa amizade. Tenho muito orgulho de ser seu amigo. Ah, eu também. Muito, muito bom estar Eu aqui. acho incrível como a gente se conectou. E é Sim. sincero, super sincero, porque nem você nem eu somos assim de fazer muita Não, social, não somos de fazer sala. de fazer sala e de Não, ficar afagando egos não, alheios. não somos. Foi E um real- encontro mesmo, é maravilhoso. foi um encontro. E A que gente se bom, encontrou muito a gente se encontrou, foi muito bom o encontro na Feira da Diversidade. foi. Foi muito legal aquilo, porque eu Foi a não primeira sabia que tu estavas vez lá. que a É, gente se viu esse- presencialmente, presencialmente, foi a primeira vez. pessoalmente. Eu não sabia que tu estavas lá e foi maravilhoso porque já entrou no vlog, foi legal. E a gente já tinha falado feito tantas coisas legais e que a gente se encontrou ocasionalmente ali, né? A gente não Foi. marcou. Foi mesmo. E você foi o responsável pelo Podbicha existir. Então, Porque veio. O primeiro podcast que eu fiz. Não, não foi com você. Mas foi um dos primeiros. E aí eu fiquei super apaixonada pela possibilidade. E é você sabe que foi impecável. um pedido dos seguidores? A gente fez uma Foi. enquete, a gente fez uma enquete e eu queria sair um pouco dos assuntos da farofa e tal, fazer umas coisas mais sérias. Eu coloquei alguns nomes e você ficou em primeiro lugar. É mesmo? Foi Que uma enquete. Ah, tá, massa. então eu vou trazer o Bicha da Justiça, porque a gente fez uma enquete no próprio YouTube, na aba de comunidades, que dá pra colocar 3 opções. E Sim. você ficou em primeiro. Que legal. E Fico aí, feliz. foi legal isso. Não sabia, tá vendo? Então, foi pedido da galera. Que massa, eu fico super feliz com É, isso. E realmente gosto muito do seu trabalho, você sabe disso. Acho que você obrigado, amor. está lanchando Obrigado. e só tenho energias positivas para você, que eu acho que a comunidade LGBTQIA+, precisa muito assim do seu conteúdo. Obrigado, amor. E é isso, vamos começar então o nosso Vamos? bate. A gente já começou, né? Mas É, vamos começar dar um enfoque aí sobre a sua vamos. história, né? Você nasceu em Manaus e bem novinho foi para Belém. Você era uma criança viada? Era uma criança muito viada, tinha uma estética, um arquétipo, na verdade, né, da criança viada, porque acho que à medida que o tempo vai passando, os arquétipos vão mudando, né, as figuras, as crianças viadas. Então, ali no finalzinho da década de 1970, para o começo dos anos 80, a ideia de criança viada, ela era muito, como eu vou dizer assim, ela era muito mítica. Para que você fosse considerado ou visto como uma criança bicha, tinha que ter um fator muito forte. Então, Uhum. as crianças naquela época, elas eram muito mais malucas que as de hoje. Elas Sim, misturavam muito mais os brinquedos, era uma profusão de cores, você tinha muito mais roupas, essa coisa de menino e menina não era tão forte. Eu olho umas coisas de infância, eu tenho um macacão amarelo que minha mãe costurou e que tinha um pintinho saindo daqui de dentro. Isso é uma coisa muito absurda pra hoje em dia. Esse macacão curtinho, com as pernas bem curtinhas, sabe? pintinho animal, Um né? pintinho animal. E é muito louco, porque a ideia de criança viada, ela só se configura nos anos 2000. Só se configura nos anos 2000.
A gente era muito bicha ali nos anos, final dos anos 70 e 80. Até porque tem muita influência, né, de Tropicália, de diversos movimentos artísticos e musicais em que as pessoas eram muito andrógenas, usavam uma tanga de crochê na praia. Então não tinha muito essa visão. Uhum. Quando a gente olha pra trás, a gente percebe que era uma criança muito viada. Por Era uma, quê, assim? O que que você... Imagina, eu não conseguia, por exemplo, brincar com as coisas que os meninos brincavam. Eu não, por Uhum. exemplo, eu não empinava pipa, mas eu Uhum. fazia todas as pipas. Ah, Vai legal. colando. Eu não brincava de carrinho, mas eu pintava todos os carrinhos dos meninos com tinta guache. Eu consertava os carrinhos quebrados. Eu tinha muita manualidade enquanto Uhum. criança. Eu não corria na rua. Eu não brincava com as brincadeiras mais hards. Sim. Então tem todas essas coisas. Eu fazia todas as. Tu lembra daquelas bonecas de papel? Que é uma boneca que você faz o corpo da boneca, Hum. você cola num papel mais duro, corta a boneca Sim, nua. Aí sim, você faz as roupas e dobra assim pra elas irem colando na boneca. sim. Eu fazia todas aquelas roupas das bonecas da minha irmã, mas não brincava de boneca. Então tinha toda aquela coisa da criança artista, desenhista, com muitas manualidades. Eu estava muito mais preocupado com isso. Então Uhum. acabava que eu fazia todos os trabalhos de arte na escola, eu que fazia as maquetes, os desenhos, as pinturas, apresentava lá na frente. E a turma ia só levando ponto nas minhas costas. Eu fui esse tipo de criança viada. Tocava flauta, tocava um tecladinho, aquela coisa. Eu fui essa criança viada, criança artista, criança manual. E como que foi, assim, crescer num ambiente eh, bem, bem atípico em termos, assim, de Sudeste, né? Porque a gente tá falando É, aqui, a gente aqui do Sudeste já tem um acesso às questões LGBTQIA+, com mais facilidade há mais tempo, sim. né? Como foi crescer no Pará sendo uma criança viada? É muito complexo. Eu sou de uma periferia, eu sou de Ananindeua, né? Eu cheguei ali aos 11 meses, então, rua de barro, né? Uhum. Um ônibus de 2 em 2 horas numa única avenida. E as crianças todas crescendo ali, as comunidades ainda se formando. Imagina, quando nós chegamos na rua de casa, só haviam 4 moradores no conjunto habitacional. Então, a gente viu o conjunto habitacional se configurar enquanto sociedade, enquanto crescer tudo, né? A primeira escola, o primeiro banco, o primeiro tudo. Não se havia espaço ou diálogo para se crescer enquanto criatura, enquanto subjetividade. A gente crescia Uhum. enquanto pessoa mesmo, como tinha que ser. Foi muito difícil, muito duro. A rua de casa tinha muitas crianças, né? Então, quanto mais crianças, mais problemas. Essas crianças vão virar adolescentes. Sim. Então, eu estudei na escola municipal, no grupo ali pertinho, que a gente ia andando. Na época era grupo, né? Era o grupo escolar ali da prefeitura. E foi muito difícil, porque eu fiquei adolescente ali no grupo escolar. Uhum. Foram os piores anos da minha vida, 12, 13 anos. Sim. Porque as crianças, a molecada percebia, né? Era muito afeminado, eu gostava muito das coisas artísticas da escola, era onde eu tinha uma maneira de me destacar. Na gincana, nas Uhum. atividades de dança, nas atividades. Então, era o único menino que se destacava ali naquele meio. Sim. E era muito difícil. Imagina, na escola, o meu apelido era Cazuza, porque Cazuza adoeceu de AIDS e morre no momento em que eu tinha ali pelos 15, 16 anos, 14. Então eu era um garoto muito, muito magro e muito bicha. Uhum. Então ali na oitava série, meu apelido foi o ano inteiro Cazuza. E era terrível, porque era uma pessoa doente morrendo de AIDS, Sim. nos anos 90. Então foi apelidado, foi por anos, as pessoas dentro da escola. Cadê o Cazuza? Cadê? Eu chamo o Cazuza. Teve uma gincana na escola que eles queriam que uma das tarefas era fazer uma imitação artística, queria que eu imitasse o Cazuza. Sim. Era muito drama, sabe? E naquela época a gente não percebia que a gente estava sofrendo bullying, nem tinha esse Sim. conceito ainda de Sim. bullying. Então foi difícil, Bruna, foi horroroso. Imagino, imagino. E aí, quando veio a autopercepção da homossexualidade? Então, o meu processo foi muito, muito diferente do que comumente chega pra mim, né, no canal, do como as pessoas revelam que acontece com elas, elas se encontraram, se descobriram. Eu não tive uma descoberta, não tive uma autopercepção. Eu nasci bicha. Eu já sabia, eu tenho memórias afetivas
de sexualização dos meus 7, 8 anos de idade. Eu vi um cara de jaqueta na moto, já me senti atraído por aquilo. Eu não tive uma crise, eu não tive uma revelação, eu não tive um momento em que eu dissesse, eu acho que talvez eu seja gay e goste de meninos, não. Você não Eu teve dúvidas nenhuma. nunca. Eu gostava de meninos desde sempre. Quando começou o processo da sexualidade física, o toque, o Aham. tato, já foi com meninos. Eu namorei 3 meninas, coisas de 2, 3 meses, mas consciente de que eu só estava fazendo aquilo para enganar ou enganar não é a palavra, né? É Para mais atender expectativas atender sociais. expectativas sociais. Então, foi isso. Eu tinha plena certeza. Eu encontrava aquelas meninas, já ficava pensando, que dia eu vou terminar com ela? Sabe? Com 17 anos. Então, eu sempre soube. Eu não passei por processos. Passei outros processos de sexualidade, Sim. muitos outros processos, mas esse da descoberta, não. Eu sempre soube. Então, por não ser uma questão, assim, de dúvida, foi um processo que, para você, da sexualidade, foi um processo mais simples do que normalmente as pessoas te relatam? Foi. Muito Você não comum. teve questões religiosas, questões morais, questões. Exatamente. Essa pergunta é sensacional. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu não sofri, eu não adoeci, Uhum. entende? Mesmo eu sendo da igreja quando era adolescente, mesmo tendo um pai ausente, mas não por culpa dele, porque ele era peão do mato mesmo. Uma mãe ausente, coitadinha, porque era sacoleira, trabalhava na rua. Meu pai e mãe foram ausentes, mas não é culpa deles, não, tá? É porque a gente tinha que comer mesmo, era Sim. muito difícil, a gente era muito pobre. Mesmo com tudo isso, eu não tive esse sofrimento. Eu não passei por essa. Eu não carreguei esse peso, sabe? Como foi o meu outing, como foi me aceitar, como foi. Imagina, eu não tenho nem história pra contar sobre isso. Como foi o seu processo de aceitação? Como foi a sua saída do armário? Como foi as pessoas saberem? Como foi. Eu não tenho nem histórias pra contar. Mas e a família? Então, não tinha expectativas lá. Era só eu, é uma família nuclear, pai, mãe, filho e filha. Ok, Então, meu pai nunca teve muito tempo pra me questionar. ok. Quando ele parou de trabalhar no meio do mato, eu já era adulto, já tinha 20 e poucos anos. Mas ele trabalhava no meio do mato e não vinha para casa, E, ficava lá. imagina, vinha de casa de 4 em 4 Ah, meses. ok. Mamãe, mamãe em casa, gerenciando o pouco dinheiro que entrava, costurando até 3 da manhã, 1 da manhã para complementar a renda, para não faltar arroz, ou na rua vendendo roupa, de sacola, e porta em porta. Então, meu pai chegava de 3 em 3 meses em casa, de 5 em 5 meses em casa. Uhum, Era pra ficar um pouquinho ali com a gente e vazar. Esse entendi. era um problema da minha mãe. E minha mãe, como uma mãe narcisista que foi, ela nunca esperava, nunca esperou que eu tivesse uma namorada, porque as mães narcisistas não querem que os filhos Sim, namorem. sim. Então, pra ela era ótimo e conveniente que eu nunca aparecesse com uma namorada. Na cabeça dela, eu era um menino muito bobo, muito inocente. Ela alimentou isso durante muito tempo. Uhum. Ela se chateou quando eu levei o primeiro namorado em casa? Se chateou, mas também não, Não fez um drama. ninguém fez, nem pai nem mãe. Tanto que Nossa, eu nunca avisei em que casa, sou gay. privilégio sobre esse ponto, né? Muito privilégio. Eu nunca cheguei com eles e disse, pai, mãe, sou gay. Nunca. Eu já morava fora de casa, um belo dia, meu pai fazia churrasco todo domingo. Eu parei de ir lá porque eu disse pra minha irmã, só vou quando eles deixarem eu levar o fulano, que era meu namorado. Sim. E aí a minha irmã disse assim pra eles, ó, ou vocês deixam ele vir com o fulano, ou vocês vão perder o filho de vocês. E aí eu fui com ele um dia e ficou, tá aqui, esse aqui é meu namorado. Foi isso. Esse foi meu outing pra família. Mas eles já sabiam. é, E aí ficou tudo muito bem, nem se importaram, nunca fizeram nenhum tipo de pergunta. Eu nunca tive a cobrança, cadê tua namorada? Nunca. Nunca. De ninguém. Porque meu pai nunca se preocupou com isso. Nunca. Não era uma pauta. Não era uma pauta. Tinham outras prioridades ali Eu sou naquele muito grato contexto. por isso, sabe, Bruna? Porque muitos pais se preocupam. Meu filho tá namorando? Com quem meu filho tá saindo? O que é que meu filho tá fazendo? E isso é muito legal que os pais se preocupem. Uhum. E os meus pais nunca se preocuparam, nunca. Minha mãe não tinha nem tempo de ir na escola ver o que estava acontecendo. Eu tive muitos problemas na escola, ela não conseguia ir. Eu contei isso recentemente num vídeo. Eu não tenho nenhuma foto na minha infância com meu pai. Fiz um Uhum. vídeo, 45 fatos sobre mim. Eu vi. Não tem uma única foto minha com meu pai. Porque o tempo que a gente passou na infância junta foi muito pouco.
E não é culpa dele, gente. Não precisa que é uma reclamação, não é. E então ele nunca se preocupou, sabe? Meus pais nunca me educaram, esse é o ponto. Então, a partir do momento como eles nunca me educaram, tudo que eu aprendi sozinho na rua, eles também nunca vieram tomar satisfações das coisas, porque sabiam que eu não ia dar. E ficou por isso. Entendi. A educação veio da rua ou dos livros. Da rua dos livros. Da rua e dos livros. Eu tive muita sorte em casa, porque apesar de sermos muito pobres e termos uma vida muito difícil, difícil mesmo, assim, um sapato por ano, um jeans por ano, Eu ia te perguntar isso. O que que era ser muito pobre? muito pobre. Porque as pessoas não têm dimensão Elas não têm dimensão, do né? Brasil que É, sai um pouco da Faria Lima, do centro de São Paulo, da região sul. muito pobre é assim, gente, na infância. É você. É assim. É uma calça jeans por ano. Quando acaba fim do ano, você ganha outra calça jeans. Um sapato por ano, aquilo tem que durar o ano inteiro. No máximo, você tem uma outra roupa pra ir pra aniversário, que a gente tinha, né? Antigamente tinha aniversário com um bolo do tamanho dessa mesa. Era isso. É você ter um brinquedo no ano, não dá pra comprar brinquedo sempre. Quando a gente ia no mercado, a gente fazia. Hoje se compra a comida da semana, do Uhum, dia. uhum. Antigamente a gente fazia o rancho, que era a comida do mês inteiro, aqueles 8 quilos de arroz, 5 quilos de feijão. Então, quando a gente ia no mercado, a mamãe dizia, ó, cada um escolhe um biscoito. E era aquele biscoito. Uhum. Não ia ter outro biscoito mais no mês. Aí eu escolhia um biscoito, um negócio, minha irmã e a gente levava aquilo pra casa. Acabou, acabou. Sim. Né? Então, a gente é de um tempo que não tinha essa coisa de o dinheiro do lanche na escola, mas isso era Sim. inconcebível. Eu cheguei a estudar no horário, que era um horário que existia antes, que a prefeitura tinha chamado intermediário, que era entre a manhã e a tarde, porque nesse horário se servia almoço, então a gente já almoçava na escola, Sim. que era uma refeição a menos em casa. Sim. Então, isso ter uma vida muito difícil, Uhum. né? Ser muito pobre. Claro que eu tive algumas benesses, a gente teve alguns brinquedos, algumas coisas, mas foram momentos muito pontuais. As coisas só foram acontecer em casa quando eu comecei a trabalhar e minha irmã também. Quantos anos? Eu comecei a trabalhar aos 17. Sabe qual é a primeira coisa que eu fui fazer? Eu era uma criança artista, né? Eu trabalhei numa loja de decoração de festas, porque antes, não sei se a galera lembra disso, a gente decorava festas com placas de isopor esculpidas. Você ia pra festa, você escolhia o tema. Meu tema é circo. Daí a gente pegava aquelas placas enormes de isopor, esculpia, pintava com tinta e fazia uns painéis na parede, decorava a. Como eu era muito artista, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi esculpir e pintar isopor para decorar festas de criança. Que legal. Então foi a primeira vez que eu vi um dinheiro na minha mão. O que que você fez com sua primeira grana? O que foi a primeira coisa que você fez? Você lembra? Não lembro, mas certamente estava relacionado a comprar livro, partitura. Eu era músico. Acho que talvez eu comprei uma flauta, algo assim. Eu queria ser músico. Então era por aí. E foi meu primeiro trabalho. Era punk. Eu chegava em casa com a mão toda cheia de cola purpurina, levava 2 horas para tirar. Mas eu precisava ganhar algum dinheiro, Sim, porque não tinha como meu pai me dar dinheiro, nem minha mãe me dar dinheiro. sim. E por que não a música? E por que letras? Você fez Então, fiz letras, mesmo letras. sendo jornalista. Eu não dava pra viver de música em Belém, eu precisava fazer os masterclasses de canto, e eu não tinha grana pra Hum, fazer os masterclasses. Eu estudei canto no conservatório, fui do coro do estado, fiz festivais de ópera, fui músico profissional. E estudei, foi muito bom, mas eu precisava estudar mais. ok. E estudar mais requer recurso. E não tinha recurso. Eu fazia vestibular há anos para medicina, queria ser médico. Não passava porque era muito difícil naquele tempo, muito Sim. difícil. Então eu fiz vestibular para letras para entrar logo na universidade. Uhum. Imagina, eu cursei a Universidade Federal do Pará, já era dificílimo entrar. Então eu fiz letras porque eu gostava de literatura, eu gostava de ler. Sim. Aí eu falei, e já falava inglês, imagina. Era aquelas escolas de bairro, sabe? Que eles pintam toda a parede a fachada de azul para dar uma ideia de Sim. bandeira dos Estados Unidos. Pra uma bandeira e tal, era uma escola de inglês. E, que era baratíssimo. E eu queria falar inglês a qualquer custo. Quando eu entrei na UFPA, Por que que você queria falar inglês a porque eu achava qualquer... chiquérrimo. Eu achava que falar inglês era. Olha essa ideia, né? De 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu achava que falar inglês era um status. E era de fato. Hoje não. Uhum.
era um status quando você falava inglês, você sabia coisas em inglês. Mas eu não me conformava em saber umas palavras. Eu queria falar inglês. Sim. Porque eu achava que aquilo me elevava muito enquanto pessoa. Uhum. Quando eu entrei na universidade, na graduação de letras, nessa época era dupla habilitação, língua portuguesa e língua inglesa. Uhum. Eu já falava inglês. Eu era o único da minha turma que já falava. Eu creditei todas as disciplinas de língua inglesa. Fui só fazer as literaturas. Foi um arraso, era um show. Na minha turma era um espetáculo. E isso para mim era muito satisfatório. Mas eu estudei inglês sozinho. Imagina, nessa época a gente não tinha internet. A internet chegou em 1995, 96 no Brasil. E a Caras gente. privilegiados, Na né? rua de casa tinha uma igreja. Tem uma igreja até hoje. Essa igreja foi criada por uns americanos que chegaram lá há 45 Ah, anos atrás. E esses americanos levavam umas fitas cassetes. Qual é a minha câmera aqui? Levavam umas fitas cassetes com músicas gospels de cantoras americanas. uhum. E aí eu escutava aquilo, eu achava aquilo incrível, porque era em inglês, era demais. E o americano, ele datilografava as letras e dava pra gente acompanhar, escutando as fitas. Legal. E ali eu me apaixonei por língua inglesa. Então, eu dava um jeito de encontrar pessoas que tinham letras datilografadas, sabe? E eu decorava aquelas letras assim. Então imagina, moleque, eu já tinha uma pronúncia boa. Legal. Cantava aquelas músicas antigas, né, dos anos Sim. 80, aqueles pops. Eu fiz muitas coisas para aprender língua inglesa, imagina. Eu fiz muito esforço. Então, eu sou muito orgulhoso de ter um inglês muito pleno, porque eu aprendi tudo aqui. Não viajei, não fiz intercâmbio, porque isso era inconcebível. E o viado fala bem, tá? Imagina, eu Já vi. entrevistei a Raja, do RuPaul, em inglês chiquérrimo. Pois é, eu fiquei, ó, embasbacada com a pronúncia. Incrível. Que legal, assim, sempre essa perspectiva, né, Márcio, de ultrapassar limites pela Aham. intelectualidade, assim. Sim. O que que, qual foi, assim, o ponto de partida consciente sobre o fato de você ser um intelectual, assim? De onde que você se auto-percebeu como um intelectual? Eu não acho. Não? Não acho que eu seja um intelectual. Tô muito longe de. Intelectual é o Jean Willis, gente. Intelectual é o Jean. Não, não sou. Gente, a bicha é falsa modéstia, Não, não é não. não. Imagina, tô muito longe disso. Olha, eu me compreendo. Acho que essa pergunta é muito sensacional. Porque as pessoas, depois que vão assistir aqui, elas vão assistir ao meu canal, elas vão ver, eu vou traçar um paralelo com isso. Eu acho que a intelectualidade, ela é maravilhosa quando você busca, quando você procura e você consome livros e tudo mais. Quando você faz disso um step para se parecer algo, para para ter um status social, pode ser uma coisa perigosa, uma casca de banana. Na graduação de letras, eu li mais de 200 livros, Uhum. desde obras literárias até filosofia, enfim, porque letras é um curso muito legal, te traz um arcabouço teórico e filosófico sensacional. Então eu li muito. Hoje eu leio muito menos do que na época da academia. Eu acho que o momento que eu me percebi, enquanto uma pessoa que tinha algum conteúdo e lidar com esse conteúdo, fazer com que as pessoas mudassem suas opiniões, foi quando eu comecei a fazer influência digital, foi quando eu comecei a falar de política na internet. Então foi muito recentemente. Até então eu não me reconhecia como um indivíduo que teve acesso, privilégios e muito capaz de travar discussões com opiniões muito consolidadas, muito sólidas e aprofundadas. Uhum. No meu canal, eu falo uma coisa lá, bicha rasa não se cria. Então toda vez que eu vou fazer uma militânciazinha, aí eu cito um filósofo aqui, cito um escritor querido ali, mas eu tento não me aprofundar tanto para não parecer academicista e classista, porque eu tenho pavor de usar a intelectualidade para dar carteirada ou para deixar outras pessoas no limbo sem compreender. Eu fico muito satisfeito. Tá aí, respondendo a sua pergunta. Quando você se percebe enquanto uma pessoa que usa a intelectualidade para fazer o bem, quando as pessoas vão lá no meu canal e dizem assim, cara, eu não tinha entendido nada sobre isso até agora e ficou tão claro. Eu adoro pegar as discussões e transformá-las e colocá-las não com pouca profundidade, mas que é possível acessá-las. Quando eu fiz um vídeo sobre o PL, né, essa discussão, eu tentei simplificar o máximo possível. Pele do O casamento. PL do casamento, a 580/2003, é isso, né? Acho que é isso, 580/2003.
E explicar pra eles que não era uma lei, explicar pra eles. Foi tão maravilhoso usar recursos de simplificação de linguagem. E as pessoas fizeram. A maioria dos comentários era: eu achei que o casamento tinha sido anulado, acabou o casamento, estavam brigando pra acabar com o casamento gay. E aprendi agora que a gente nem fala casamento gay, é união igualitária, casamento homoafetivo. É tão legal. Eu acho que essa é a Você resposta. sabe que, vou fazer um parênteses, porque a gente tem essa liberdade, né? Você sabe que casamento homoafetivo é um termo incorreto. É um termo incorreto. Ele é um termo incompleto. Incompleto. Incompleto, na Exatamente. verdade. Mas sabe o que que eu acho mais legal do termo? É porque, embora seja incompleto, a pauta central é a afetividade. A afetividade. Afetividade. Que aí abraça todo mundo. Exatamente. É um termo incompleto porque ele esbarra no momento em que homossexualidade. Você não tem a união de todas as pessoas, ele é um termo Sim. incompleto, né? Então, união homoafetiva, né? É muito incompleto. Sim. A gente precisa olhar pela ideia do igualitário mesmo, o casamento igualitário, ou seja, tudo que é igual para todo mundo. Exatamente. Então, é um comentário sensacional de alguém na internet sobre isso, que eu não sei quem foi que disse assim: vocês realmente acham que a gente quer. Eu acho que foi o Ronaldo Serruia, teatrólogo. Que a gente quer mesmo ter direito a todas essas cafonices heterossexnormativas que vocês fazem há séculos? A gente não quer essa cafonice, essa coisa brega de vocês, de casar, de véu, de bolo. Não é isso que a gente quer. A gente quer o direito de, quando a gente quiser, acessar o que vocês têm desde sempre. Sim. Adoção, plano de saúde, herança. Quiçá fazer um bolo de noiva se eu quiser. Pronto. Entrar numa cerimônia lá com o juiz de terno. Pronto. Mas é que o cisnormativismo acha que a gente tá atrás dessa cafonice que tá na cabeça deles, que é o casamento. Sim. E não é amor. A gente só quer poder desfrutar dos direitos que vocês desfrutam há muito tempo. Exatamente. Mas Né? aí você estava falando sobre a linguagem Tava falando. utilizada no Exato. canal. Vou viajando, né? Fui eu que dei uma viajada e dei uma Vou cortada. viajando. A gente tá falando sobre essa ideia, né, de se compreender enquanto intelectual. Eu adoro quando as pessoas dizem: eu consegui entender este assunto, muito obrigado. Sim. Quando faço vídeos políticos, eles. Ontem a gente falou isso, mas me explica o que é direita e esquerda. É possível ser LGBT de direita? Mas explica devagar, direita e esquerda. Então é muito legal poder usar os nossos estudos, as nossas leituras, debulhar e simplificar, para você entender de fato que não existe extrema esquerda, isso é invenção. O que é liberalismo, o que é neoliberalismo. Eu acho maravilhoso poder simplificar essas linguagens. E eu sempre falo: vocês querem linguagem mais, querem se aprofundar muito, não é no meu canal, é lá na Rita Von Hunt. Sim. Maravilhoso. No meu a gente vai simplificar para que todo mundo consiga acessar. Eu acho que esse é o ápice da intelectualidade. Sim, eu concordo. A intelectualidade não é falar palavras difíceis Não, para demonstrar um conhecimento que, de forma geral, é inacessível. Acho que a exatamente. intelectualidade está justamente em você conseguir falar a linguagem do seu ouvinte. Exatamente. E ele conseguir entender algo que é extremamente excludente, historicamente falando. Exato, é excludente. O rebuscamento acadêmico, ele é excludente. Eu utilizo a palavra masturbação linguística. Masturbação Mas linguística. você é muito mais chique do que eu. Repete o seu termo. Nem sei que termo eu falei agora, velho. Foi. Rebuscamento. Acho que é rebuscamento, academicismo, né? Rebuscamento, academicismo. É cafona, é excludente e a gente acaba não cumprindo a nossa missão, que é criar comunidades Sim, e redes de apoio. sim. A gente só consegue fazer isso quando a linguagem está acessível, quando a informação é acessível, né? Então, as pessoas falam ali: nossa, eu tô assistindo essas discussões do plenário, é tudo muito difícil, muito complexo. É que lá tem que ser complexo, lá tem que ser difícil. Aí a gente vai trazendo para cá, para o canal, e vai facilitando para Sim. vocês, Total, é isso aí. né? Isso é intelectualidade. Eu acho Márcio também. Rolim. Então você é um intelectual. Por aí, é por aí. Mas aí, mudando de assunto completamente, um assunto que é difícil, mas eu acho que é importante pautar, sabe? Você foi vítima de abusos na adolescência, assim. Como que foi esse processo para você de identificação do abuso? Porque às vezes a gente não sabe que é abuso. Na maior parte das vezes, inclusive. Acho que só fui descobrir
quando eu passei pelo meu processo de politização, né? Quando eu me tornei um ser político, aos 40 anos. Só fui, só fui compreender que tudo que eu vivi ali na adolescência era abuso, estupro Uhum. e bullying quando eu passei pelo meu processo de educação política, de conscientização política, porque até então não. Era só o que eu vivi, aquilo ali era normal daquela época. Sim. Hoje, quando eu lembro de situações, imagina, eu fui bulinado por quase todos os meninos da rua de casa. Eu vejo o quanto de crueldade a mim foi destinada e o quanto de descaso e negligência eu passei em relação aos meus pais. Eu fui muito negligenciado pela minha mãe e pelo meu pai nesse aspecto. Uhum. Porque eu não tinha com quem falar, dialogar. Imagina se um menino te faz tirar a Real Short na construção ali na esquina ali no bairro, você tem 11 anos, como é que eu vou chegar em casa e vou falar uma coisa dessa? Sim. Pra quem eu vou falar uma coisa dessa? Sabe? Principalmente no seu contexto, né? Principalmente no meu contexto. A culpa vai ser minha, né? Então eu acho que dos meus 10 aos meus 15, eu fui abusado por muita gente. Na rua, na escola. E até por pessoas muito próximas, assim, que frequentavam a minha casa, Uhum. sabe? Me dói de imaginar que eu não precisava ter passado por tudo isso. Que eu poderia ter, por exemplo, ter lembrado da minha primeira vez, do meu primeiro beijo, da minha primeira trans. Eu não tenho essa memória. Eu não sei como é que foi. Uhum. Porque foi muito atropelado, foi muito conturbado. Eu não faço ideia de quando é que eu tive, pela primeira vez, a concepção do sexo. Sim. Porque, Ele sei foi lá. roubado. Imagina, não sei nem a idade, não sei nem quem foi. Então, já na vida adulta que eu consigo conceber, que eu consigo ter a ideia de quando foi que eu tive um romance. A primeira ideia de namorado, de tudo. Mas antes disso, eu fui sexualizado desde muito criança. Sim. Então não tenho ideias. Foi muito violento. É muito violento lembrar e traçar uma linha do tempo. Um dia eu vou fazer isso. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse tido essa consciência, talvez eu não tivesse tanto sofrimento hoje. Talvez era melhor não saber, ficar ignorante. A O que é ignorância. extremamente natural por quem passa por esses processos. Assim. Exato. Né? O mecanismo de autodefesa é indispensável. Exato, mas o letramento me trouxe essa dor. Né? E quando eu passei pelo meu processo de letramento, eu fui compreender no meu passado que eu fui estuprado dos 11 aos 15. Uhum. Diversas vezes, sabe? Eu fiquei machucado, eu lembro de ferimento, coisas assim. Sim. Então, é muita dor. Eu só consigo dizer pra mim mesmo, não se culpe, né, que a terapia tá ali alinhada, não carregue, mas a gente sempre vai sentir a dor, sempre vai sentir o pesar, o sofrimento disso tudo. E é até bom que a gente consegue relatar e contar para as pessoas terem autopercepção. Isso tá acontecendo com você também? Sim. Dá pra dizer pra bicha, isso é estupro. Bicha, isso é abuso. Dá pra dizer, sabe, quando manda a cartinha lá no canal, porque ele foi muito agressivo nesse dia, mas eu consegui perdoá-lo. Bicha, você perdoou uma pessoa que te deu um empurrão? Vamos ver. Vamos ressignificar essa ideia de perdão? Será você realmente precisa perdoar essa pessoa, sabe? Sim. Então, pelo menos eu consigo falar para as pessoas hoje isso, utilizando tudo que eu passei. E por que falar? Para você, o que te motiva a falar? Por que falar? De onde veio a vontade de falar? Pelo compromisso que eu tenho com a minha comunidade. Eu ganho dinheiro fazendo influência digital. Sim. Eu pago as contas fazendo conteúdo para a internet. E o que é o meu conteúdo? É ler histórias de LGBTs que abrem seu coração e precisam ouvir alguma coisa. Ou um conselho, um caminho, um norte, uma orientação. Esse basicamente é o meu conteúdo. Orientar as pessoas em suas histórias. Então, eu tenho um compromisso com elas. Sim. E esse compromisso está diretamente conectado com a minha história de vida. Por que eu falo? Porque eu preciso eventualmente revisitar esse passado. Para que eu possa exemplificar para elas. Para que eu possa mostrar, fazer gráfico, fazer um PPT ali para elas.
E a partir disso dar um norte, uma saída, dizer para elas, eu sobrevivi, você também pode sobreviver. Eu Uhum. curei algumas feridas, você pode. Eu convivo com algumas feridas, você pode também conviver com as suas. Uhum. Mas, sobretudo, orientá-las a buscar ajuda. Hum. Como eu vou orientar as pessoas a buscar ajuda se eu não exponho a forma como eu busquei, Sim. né? As minhas histórias, É educação pelo exemplo, né? educação pelo exemplo, educação pelo exemplo. E também para me aliviar. Acho que eu guardei por 40 anos todos os meus processos, Uhum. tudo que eu vivi. Então eu não quero mais guardá-los. Eu acho que eles precisam mesmo, me faz bem. Falar eventualmente me faz muito bem. Que legal. Eu vou, Coragem. eu vou tirando das minhas É costas. terapêutico. É terapêutico. Vamos mudar de assunto total. Vamos. Porque Ficou esse pesado. assunto é pesado e não combina com você. Essa jaqueta tá tão linda. Ah, Que obrigada. é a galera trans, né? Que tá sendo É, homenageada hoje aqui. Tá exatamente, linda, linda. exatamente. Eu amo essa jaqueta. Eu Essa acho que ela jaqueta é faz lindíssima. total sentido com as pautas que a gente Sim, sim. bate sempre, né? Márcio, Belém, São Paulo. Saiu de Belém e por que São Paulo? E Ai, quando saiu de Belém, né? então, faz quase 10 anos que eu saí de Belém. É que São Paulo é tão óbvio pra gay, né? A gente tá falando do gay de interior, do gay da Uhum. periferia, que ele precisa ter uma vida gay, que ele precisa ter amigos gays, que ele precisa ter uma comunidade gay, que ele precisa ter uma festa gay, vestir roupas gays. Pelo menos por um momento da vida dele, ele precisa disso. E eu já tava meio que passando do tempo. Imagina, eu cheguei a São Paulo com 36 anos, Bruna. As bichas vêm com 17, as bichas vêm com 19, né? E eu cheguei O que aqui, te segurou lá em Belém? pobreza. Eu Pobreza. não tinha, eu não tinha nenhum recurso para vir para São Paulo. Ok. Ok. Então, quando eu parei de dar aula e me tornei publicista, fui trabalhar numa agência como revisor de textos, porque eu Uhum. não aguentava mais dar aula, que era um ambiente muito machista, muito tóxico para mim, lidar com pais de aluno, enfim. É, eu trabalhei numa agência, eu consegui juntar uma grana, tinha um namorado, e ele também queria fazer uma pós e tal, era advogado. E eu disse, então vamos para São Paulo, porque essa pós aí no direito que você quer, você só vai fazer lá, e eu também vou. A desculpa era eu queria trabalhar em grandes agências, queria atender a outros clientes, mas eu só queria mesmo me livrar daquele bairrismo, daquele pensamento atrasado, daquela gente tacanha, velhaca, sabe? Uhum. Só era uma boate que tinha, só era um local que tinha, uma sauna, os gays não mostravam a cara, não se assumiam. Eu tava desesperado por um novo outing. Eu já era Ok. assumido lá, já tinha namorado, já tava no Facebook namorando com fulano, mas eu tava desesperado por um outing político que eu não sabia que eu queria. S- Hum. Eu tava em Belém e eu não sabia que eu precisava de algo, algo me incomodava, tava com 36 anos, alguma coisa me incomodava muito. E eu não sabia o que era. Já tinha saído do armário, já era uma bicha bichérrima, já era dono do meu dinheirinho, já trabalhava ali, tinha um salário pra pagar as contas, mas faltava algo. E era letramento político. Eu não sabia. Faltava o envolvimento com comunidades ligadas e conectadas com as causas, com as pautas. Eu não tinha isso em Belém. Uhum. Também não Hoje tinha internet, não né? tinha. É essa Não, comunicação que a gente tem hoje que gera essa acessibilidade de conexão virtual. não, mas já tinha, porque eu já estava com 30 e poucos anos. Já era mesmo recentemente, há 9 anos atrás. Eu estava muito sufocado em Belém porque não tinha uma organização, não tinha um coletivo LGBT que estivesse lutando por algumas Hum. pautas, algumas coisas. Eu não sabia nem que era isso que eu precisava. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu arrumei um emprego num aplicativo de encontros, altamente engajado politicamente, foi quando eu fui viver o meu letramento político, né? E eu pensei, era isso que faltava pra mim. Me envolver. Você achou que ia ver putaria só, né? Eu ia ver putaria só. Eu vinha pra São Paulo curtir muito, ia ser a vida. Vai ser muito louco. E aí, quando eu fui pela primeira vez à parada LGBT, que é a maior do mundo, e que eu vi a Tchaka ali em cima fazendo um discurso incrível, eu peguei os primeiros carros e a Tchaka falou assim: falou uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim: vocês estão aqui pra quê? Pra dançar, pra rebolar a raba ou pra apanhar da polícia? Porque eu tô pra apanhar da polícia. Vocês estão achando o quê? Que é fácil?
Tem um monte de bicha vindo por aí que vai nascer todos os dias. Ela falava assim. Vocês estão aqui pra quê? E aí foi a minha primeira parada. Eu tava pra me divertir, pra brincar. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu tô aqui pra quê? Sim. E aí foi quando eu descobri por que eu vim pra São Paulo. E aí eu fui me envolver com os coletivos, com o pessoal que fazia política, e fui aprender, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque finalmente eu me encontrei. Eu queria ser um ser político, um ser pensante. Fui ler outros livros que eu não tinha lido, imaginando que eu tinha ouvido falar em Preciado. Aí fui ler Preciado. Eu falei, meu Deus, como eu passei 37 anos da minha vida sem saber que era Jean Paul Preciado, sabe? Foi sensacional essa saída de lá. Eu tava sufocado, eu precisava despirocar e me reencontrar. A gente acha realmente que era só putaria. Só putaria, e não era. Não Mirou era. na putaria e acertou como ser político. Como ser político, eu acertei no Paco Vidarte. Bicha, seja bicha. Vamos ressignificar a ideia de bicha. Então, eu mirei na libertação. Será que eu vou pra São Paulo pra andar de mão dada com meu namorado, que eu não posso fazer em Belém? E cheguei aqui, era outra coisa, acertei em outra coisa e foi muito maravilhoso. Que bom. E de onde veio o Bi Quarentona? Então, Bi Quarentona veio de uma. Foi muito triste, porque o nome do canal era pra ser Bicha Quarentona. Cheguei a criar identidade, o visual, foi tudo. Mas o algoritmo, na época, há 4 anos atrás, na época, não aceitava a palavra bicha. A conta caía o tempo inteiro. Eu falei, cara, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu preciso criar esse canal chamado Bicha Quarentona, porque é genial esse nome Bicha Quarentona. E alguém trabalhava numa agência, alguém disse assim, ó, faz bi. Porque acho que tava na moda na época, tava em voga o pessoal do canal das bi. Sim. Lembra do canal das bi? Dos Lembro. maravilhosos. Inclusive, eu e a Flávia nos chamamos de Bi. Então, tava na moda o canal das bi. Ele falou, olha, faz como o pessoal do canal das bi Quarentona. Eu falei, ai, pronto, resolvido. Aí o Instagram aceitou, o YouTube aceitou, porque era o caos, Bicha Quarentona, mas era maravilhoso. Um tempo desse eu pensei, agora já pode. Vou mudar minha URL pra Bicha Quarentona. Mas a marca já consolidou o nome, as pessoas me chamam de Bi na rua. Sim. Escrevem errado, põe BI, é B de abelha, de bi, de... E não de bissexual. não de bissexual, porque eles podem acham. O Quarentona confunde, chamam de Foritona, alguma coisa assim, o tempo inteiro. As pessoas dizem, eu achava que era Fortona, do Fore de inglês e tal. Mas, Ok. ok. Eu gosto como vem hoje. E é legal, porque ele foi criado essencialmente para falar... A princípio, é um canal que eu criei para falar de mim, das minhas dores de chegar aos 40 anos. Sim. Logo se desconfigurou. Porque as pessoas começaram a falar delas. Eu falei, não faz sentido eu criar uma comunidade que eu não possa contar as outras histórias, as próximas histórias. Completamente errado isso. Eu preciso falar das histórias das pessoas. Sim. Aí eu criei o Bimeio, que vem as cartinhas, e foi maravilhoso poder começar a falar das outras histórias. Olha, trouxeram. Olha que chegou aqui pra trouxeram gente. coxinha. Adorei. Coxinhas. Fique à vontade. Essa coxinha tem a morte? Ou ela é vegan? Não, ela tem a morte. Tá. Você é vegano? Não sou vegano. Ai, que medo. É que o Igor é vegano. O Igor é vegano, exatamente. Ele é vegetariano. Ele é isso. vegetariano. Ele é vegetarian. Não sou eu como a morte. Mas eu quero um dia chegar no momento Eu da minha também vida que eu não coma mais carne. Eu tô nesse processo comendo. Uma vez eu fiz a semana de não comer carne e tal, passei um sufoco. Mas eu acho muito importante. Que é uma comunidade aí que eu quero cada vez mais conhecer, me envolver e encontrar uma maneira de comer cada vez menos carnes. Sim, eu concordo, também sou assim. Mas eu como a morte, por Eu enquanto. também como a morte, mas eu vou parar. É uma meta de vida. Mas e aí, o Bi Quarentona? Então, eu estou falando. É um canal pra falar Uma coxinha. Vai comendo. Pra falar das agruras, das desavenças etárias. E eu sou muito orgulhoso de ter 61% de seguidores com mais de 35 anos. Eu posso provar, hein? Posso provar. Pego o meu algoritmo lá e mostro pra vocês. Não é maravilhoso que, de repente, eu tenho 56 anos e eu encontrei um canal que eu possa falar coisas ali, assim, abertamente. Tenho 56 anos e tenho dificuldade de usar camisinha porque eu já estou perdendo a ereção. Sim. E até então eu não podia dialogar isso com ninguém.
Finalmente encontrei um canal pra falar. É muito maravilhoso. Essas coisas chegam o tempo Até porque inteiro. essas pessoas estão invisibilizadas. São totalmente invisibilizadas. Eu falei isso no Exatamente. Não existe só um. Eu recebo todo tipo de violência todos os dias. Bicha velha, feio, só quer ser padrão, é invejoso, tem inveja de novinho, coisas horrorosas. Mas existe uma outra violência que é a da invisibilização, da inexistência daquela pessoa. E é em todos os locais, é na festa, no aplicativo de encontros, na sala, todos os locais de socialização LGBT. É muito duro você ser invisível. Gente, nem é uma. Tá, porque eu tenho muitos privilégios, apesar. Eu tenho 45 anos, sou muito jovem ainda, sou bonito, sou magro, tenho muitos privilégios. Eu estou falando É da bicha de. branco. É branco. Eu tô falando da bicha preta, gorda, de 50 e poucos anos. Que ela é completamente invisível. Então, o canal hoje, ele é um lugar seguro para dialogar sobre essas questões. E quando eu falo seguro mesmo, porque eu não admito que ninguém venha ofender os meus convidados mais velhos, os meus seguidores e as pessoas que mandam cartinhas. Eu sempre falo, se quer deixar um conselho nos comentários, não ofenda o dono da cartinha. Uhum. Então chega muito isso. Bia, acabei de fazer 60 anos, eu tô há 11 anos com meu companheiro que é 20 anos mais novo e agora tá esfriando o sexo porque eu já não tenho mais tanta energia. E aí a gente conversa, bate papo, e não é só isso, tá? É a mãe que morreu, Sim. é a casa que ficou com outro parceiro, ele não tem onde morar, é a solidão, são diversas questões. Quero fazer procedimentos estéticos, estou com vergonha de botar um dente novo e tal. São tantas questões. Transição de carreira, sabe? Então, assim, chega muito cartinhas. Ah, eu queria falar aqui porque eu sei costurar e agora eu vou me aposentar e eu queria fazer uma outra coisa e sei costurar cuecas. É muito legal essa história desse cara, que ele tá em via de se aposentar e ele tem uma máquina de costura e ele sabe fazer cuecas legais e os amigos dele tiram sarro dele por causa disso. Imagina, jovem, Super empreendedor. super empreendedor, pode abrir uma lojinha de cuecas maravilhosa, vender pela internet, sabe? E são coisas assim. Coisas que às vezes tudo bem, você pode ir pra terapia, você pode falar, mas às vezes você só quer um amigo pra bater papo. Sim. O canal Bi Quarentona trata-se de conversa de mariconas. Bate-papo de mariconas. Na mesa, é uma mesa de bar, o nosso canal. As mariconas estão ali pra bater papo. Por isso que tem um programa ao vivo que as pessoas ligam. Ai, Bi, não sei o quê, eu moro na casa do meu ex e ele não deixa eu pegar outros caras. Aí tem todo tipo de história. É uma mesa de bar É pra uma mesa de bar. mariconas. Que legal. Eu adoro O, fazê-lo. o quadro que você mais gosta é o Bimeio? O quadro que eu mais amo é o Bimeio. Eu Porque adorava o Demônia. a Demônia vai voltar. A gente vai fazer um Bimeio lido pela Gaymônia. Gaymônia. Mas é que a Gaymônia fez muito sucesso no Instagram, ela nunca veio no YouTube. Nunca veio. Mas ela vai vir em breve. É porque, vou falar uma coisa tão estúpida. A roupa que eu usava da Gaymônia, que era uma roupa, ela ficou apertada, porque eu ganhei peso. Ela não cabe mais. Mas quando eu fiz Alô, patrocinadores! Alô, patrocinador. A primeira vez que eu fiz a Gaymônia, eu tava pesando 65 quilos. É, Aí eu cheguei a 71 quilos num dado momento, a roupa não cabia mais. Muito bom. Meu braço ficou muito sarado, a roupa ficava estourando aqui, ficou muito engraçado. Mas eu vou voltar a fazê-la. Mas o meu quadro preferido é o Bimeio, porque o Bimeio é sobre você se abrir. É sobre você morar em Pirapora da Breja, em Ladeirinha da esquina, e sabe, altamente inacessível, você não tem um terapeuta, você não tem uma comunidade, você não tem nada, você não tem um amigo gay, só tem você de gay no seu município. Uhum. E você manda uma cartinha dizendo que há 30 anos você guarda a sua sexualidade e hoje você descobriu uma coisa X no seu corpo. É sobre isso. É sobre você não só tem 4 amigos, nenhum deles é gay, você não consegue dizer pra eles que você teve um probleminha no pinto e você teve que sair do seu município pra procurar um médico e não ser julgado. Assim, Sim. é muito louco o Bimeio. São histórias, já li mais de 200 histórias nesse canal. E são histórias assim que quando eu acabo de ler, eu fico inebriado, eu preciso de um banho, sabe, pra deixar aquilo sair, porque é muito louco, é muito maravilhoso. É um processo que as pessoas talvez não entendam, né? No sentido de que a gente também absorve
as questões das outras pessoas, né? Porque a gente se importa, né? Sim. Nós estamos aqui produzindo conteúdo porque nós nos importamos com as pessoas que estão ali assistindo. Não é uma coisa pro forma, exclusivamente para ganhar dinheiro na internet, Não. ficar famoso. Até porque é um processo longo Muito até você longo. conseguir se sustentar e É, entender isso como uma profissão, sua profissão principal. exato. Você sabe do que eu tô falando porque você é especialista em atendimento jurídico humanizado para pessoas LGBTQIAPN+. Sim, Então você sabe como é impossível não se envolver com uma determinada causa, situação ou problema, sim. né? Então, eu conheço vários médicos que hoje se especializaram em atendimento humanizado para o público LGBT, e eles falam, cara, as pessoas chegam no consultório, às vezes, elas não têm nenhum problema. Ela precisava. Aí eu faço diversas perguntas, já tô vendo que eu não vou precisar de nenhum exame clínico. E ela queria só dizer que ela achava que ela estava com um problema. E ela sai dali da consulta resolvida. Ela queria ver um médico que não fosse julgá-lo, que não fosse ficar fazendo perguntinhas estranhas. Mas você saiu com quantas pessoas? Sim. Mas você tem muito parceiro? Sem esse julgamento. Não é É sensacional? maravilhoso. E Isso tem tanto valor muito valor. que, no nosso caso, por exemplo, a gente entendeu que ter um suporte psicológico dentro da bicha para os nossos clientes era extremamente relevante. Então, Justamente para poder auxiliar esse processo de ansiedade que os processos judiciais trazem para as geram. pessoas. Né? A espera, o tempo, O tempo. a sensação de descaso porque somos LGBT, Sim. né? Porque é muito difícil, as pessoas não entendem, elas acham. Mas é igual, uma lei vale para todos. Não é, gente. Uma lei não vale para todos. Vou te explicar como. A lei é só um pedaço de papel. É um pedaço de papel. É a forma como quem exerce, quem executa a lei, olha e te enxerga, sabe? Por que que a gente tem mais pessoas pretas nos presídios? Por que que a Uhum. gente tem mais homens pobres e pretos nos presídios? Uhum. Sabe? É porque pretos são mais criminosos que brancos? Não é. Não Não necessariamente. necessariamente. Então, a mesma coisa acontece com o LGBT. Ah, mas o médico ele vai atender. Por que, que tem que ter atendimento humanizado para LGBTs? Porque tem que ter. Quando a gente vai ao médico, o médico faz, ele te olha com uma cara horrorosa, de desprezo, de descaso. Já passei por médico que não quis pegar em mim. Pegar. Fez exame assim, examinou, falou comigo assim, da mesa do outro lado. Uhum. Sabe? Uhum. A mesma coisa deve acontecer no âmbito jurídico. 100%. Como os advogados e advogadas tratam causas LGBTs, Inclusive, juízes, polícia. a gente tem um dado que é bem estarrecedor, assim, só abrindo um parênteses. Você sabia que a gente fez uma pesquisa, tá? 80% das pessoas que foram vítimas de algum tipo de preconceito LGBTQIA+, não procuram soluções jurídicas, não procuram seus direitos, mesmo sabendo que os têm, com medo de ser revitimizado pelo profissional jurídico, pelo judiciário. E isso acontece todos os dias nas delegacias de polícia, gente. Sim. Se apanha na rua, você sofre homofobia, LGBTfobia no local, você vai na delegacia, o cara já fica com uma preguiça de ouvir a sua história, de, sabe, o seu relato, de ir lá, enfim. Ah, mas aí tem que ver o que que você fez pra ele, o que que você tava fazendo. Pô, Sim. para uma travesti ser atendida numa delegacia, cara, é um sufoco. Sim. Sabe? Então não é, gente, não é igual pra todos. Isso é Não, utópico, tá? Não, não é assim. nem de Nem longe. de longe. Muito bacana. A gente chama o pó de bicha por um motivo, sabe? Aham. Porque a gente entende o lado positivo da vida, a gente gosta do lado positivo da vida. Acho que a gente já sofre todos os dias, a gente já lida com tanta merda todos os dias que realmente não é fácil viver no nosso país LGBT-fóbico. A gente precisa dar um pouquinho de esperança para as pessoas, Sim, sabe? E aí é pó de bicha, como purpurina mesmo, sim. sabe? O pó da bicha. E Ah, aí, legal. Pó o pó da de bicha, bicha. exatamente, pó de bicha, É, né? pra temperar ali. Mas Temperar. também tem o pó de bicha. Você Pó de pode. bicha, Bicha, exatamente. pode. Pode, isso Você pode. pode. É. Você pode. Mas o pó de bicha é Aham. o suprassumo, Achei maravilhoso. é aquilo que é a cereja do bolo. Aham. Para você,
O que que é pó de bicha? O pó de bicha, pra mim, é liberdade. Eu acho que a gente precisa todos os dias buscar uma forma de ser livre. Eu acho que a gente precisa todos os dias exercer o nosso direito de ser livre. Ainda que você encontre entraves, ainda que você encontre dificuldades, olhares, você precisa performar a liberdade. Como? O que te incomoda, o que te prende? Eu preciso muito andar de mão dada com meu namorado, é um sonho. Anda, exerce, performe. Eu preciso muito colocar nas redes sociais uma foto como eu faça, performe, exerça. Enfrente as consequências, mas exerça. Eu preciso muito dizer no meu trabalho que eu sou gay e ir trabalhar com uma bandeirinha aqui. Exerça. Eu preciso muito. Pense, faça uma lista das coisas que te prendem. E exerça, performe a sua liberdade a partir desses pontos. Podem ser coisas muito pequenas, podem ser coisas grandiosas. Eu acho que o pó, a purpurina de ser LGBTQIAPN+, é exercer a liberdade. Porque o que o cisnormativismo quer? Que a gente fique no armário. É muito conveniente para o cisnormativismo, para a sociedade cis, nos aceitar dentro de um armário, podando as nossas subjetividades. Tá tudo bem você ser uma sapatão, mas você não precisa andar com esse cabelo de Joãozinho. Tá tudo muito bem ser bicha, mas você não precisa andar com esse brincão, botar. Seja só bicha, seja só sapatão. Eles querem isso. Seja da porta pra dentro. É, seja da porta pra dentro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa performar a liberdade. A gente precisa exercê-la, convocar a liberdade. Eu acho que o pó, mesmo a cereja ali, o pozinho assim, quando você joga assim na sociedade, é quando você exerce uma liberdade sua. Então, acho que o pó de bicha é ser livre. Você é livre. Eu sou. Eu sou. Que bom. Todos os dias eu acordo e eu procuro, nem que seja um pouquinho, exercer a minha liberdade. Em alguma instância, em algum âmbito, eu procuro exercê-la. Enquanto cidadão, enquanto pessoa, no meio da rua, com a minha família, com os meus seguidores na internet, sozinho em casa, nos diálogos com o meu companheiro, com o meu parceiro, eu procuro exercer a liberdade, eu procuro praticá-la todos os dias um pouco. Falando em parceiro, João. O Joãozinho, João Pé de Feijão. Como foi que você conheceu o João? Ele veio do canal, não veio? Imagina. Conheci o João exercendo a liberdade. As pessoas dizem que o Tinder é para héteros, né? Só Grindr, só Scruff, não sei o que é para gay. Porque muito tempo que se acreditava que o Tinder era o grande aplicativo dos héteros. Falou, vou caçar no Tinder. Ok. E aí fui lá, enfrentar, botar a cara lá. E conheci o João no Tinder. E ele não me conhecia, não sabia quem eu era. Isso foi um fator determinante pra gente ficar junto. Quando eu não aguentava mais falar com as pessoas. Às vezes tava no local, tava paquerando, o menino olhando, chegava perto e dizia, eu adoro teu canal. Eu, ai, que dor. Então eu precisava encontrar alguém que não soubesse quem eu era. Isso foi há 2 anos atrás, que já tava um pouco difícil. Imagina hoje, se eu ficar solteiro, ia ser impossível encontrar uma bicha que não me conhecesse. Mas que bom que deu tudo certo. A gente se encontrou no finalzinho do segundo ciclo da pandemia. E foi maravilhoso, porque a gente estava querendo a mesma coisa. A gente queria settle down, sabe? Era a hora já de. E aí a gente entendeu que namorar, juntar as nossas coisas, casar, seria a melhor maneira de exercer a nossa liberdade, praticar o nosso amor e tentar, nesse mundo difícil, ser felizes. E é muito legal. Eu quero dizer uma coisa agora. Quando a gente se mudou, que a gente se juntou, Que é recente, é inclusive. muito recente, tem 2 meses e meio, 3 no máximo. A gente teve um momento ali, montando a casa, que a gente esqueceu que era um final de semana, que a gente tinha que sair, que a gente tinha que beber, que a gente tinha que encontrar os amigos. A gente esqueceu completamente. Era 11h30 da noite, a gente disse, hoje é sábado. É 11h30, a gente tá morrendo de sono. Gente, Bem programa de casal. bora dormir, bora. A gente foi dormir. E isso foi um momento muito bonito, muito lindo. Porque a gente estava exercendo a nossa liberdade de fazer as nossas escolhas.
De não ser empurrado para nenhum... eu preciso ter cuidado ao dizer isso. De não ser Pra empurrado... nenhuma performance social. Exatamente, para nenhuma performance social. E é uma delícia. Bichas, casem, sapatões, não precisa nem dizer Sapatão não pra precisa sapatão. falar, Não né, precisa falar. amor? Não, sapatão não precisa. Mas casem, se juntem as coisas, é muito bom. É muito bom estar casado. Eu Tá adoro estar casado. apaixonada, enviado. Completamente apaixonado, mas é que estar casado é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. Eu sei. E dizer você sabe até mais do que eu. A gente tem 2 quartos e 2 camas de casal. É muito maravilhoso, porque às vezes eu não quero dormir lá. Aí, amor, tchau, pego minhas coisas, vou dormir na outra que eu quero acordar sozinho. E aí, quando a gente acorda, a gente vai, já tem aquele café junto, e é uma rotina tão gostosa, tão maravilhosa. Performar a individualidade e a vida de casal dentro da mesma casa, dentro da mesma relação, é muito bom. Isso é Eu muito amo. bom, sabe? Eu vou até falar com a câmera aqui, sabe por quê? Bicha, permita-se amar e ser amado. A gente não se permite, né? Isso é a heteronormatividade, dizendo que você não pode amar e nem pode ser amado. Você pode ter uma relaçãozinha casual escondida. Então, casamento, na verdade, as uniões homotransafetivas, uniões igualitárias, é sobre isso. É sobre se permitir amar e ser amado, que é algo que historicamente nos foi negado. Exatamente. A gente precisa olhar sempre para a história, a gente precisa olhar sempre para o passado. E algo que historicamente ainda nos é negado. Então a gente precisa performar a nossa liberdade a partir disso, né? Eu acho que as pessoas. Eu tenho um conceito meio impopular sobre amor romântico, né? Que não é muito a minha praia, eu não acredito muito no amor romântico, embora acredite no amor, mas não no amor romântico. Mas eu acho que vocês têm mesmo que performar o amor romântico. Tem que se apaixonar, tem que botar na internet, tem que fazer tweet. Quando terminar, vai lá, chora, se joga. É isso, gente. Vamos fazer tudo que os héteros sempre fizeram historicamente o tempo inteiro, sabe? Casem, comprem o armário de vocês, montem juntos, façam vlog, sabe? Bora, tem que frescar, tem que frescar. Exatamente. Tem que frescar, tem que abusar, tem que ir lá na internet mesmo. Ah, é porque a fulana fez um chá revelação. Vai lá, adotou uma criança, faz um chá, ressignifica o chá revelação. Faz uma coisa que não é cafona, bem legal, bem divertida, sabe? Bem não binária. Adotamos, aí a criança aparece, não sei lá. Façam, façam. Aproveitem a vida, é só uma. É só uma. Tal. E não importa a idade. Eu falo, meu canal é pra falar de idade. Eu falo, bichas, use a roupa que vocês quiserem. Não tenham medo dos de. Quem inventou o ridículo foi o hétero. O hétero que inventou que existe roupa de velho. O hétero inventou que existe. O hétero inventou a meia-idade. Essa expressão, meia-idade, terceira-idade. Foi o cisnormativismo que inventou. No nosso mundo tava tudo muito bem, a gente envelhecendo, bicha bichérrima, sapatona, sapatonérrima, Sim. transérrima. Ninguém tava. Então, aí a gente já é obrigado a entrar nesses. A gente é obrigado. Então, quem inventou que o cabelo fica mais longo, mais curto com a idade? Quem inventou que a saia fica mais longa? Que você não precisa já, né, com 60 anos, mostrar seus braços flácidos, tem roupa. Quem inventou isso foram os héteros, gente. Foram os héteros. Seu corpo é só mais um corpo. Sim. Saca? É que, mas essa é roupa de garotinha, essa é roupa de. Quem inventou isso? Um tempo desse eu ouvi assim, uma bicha falando: se tem mais de 35 e usa boné, tô fora. Por que, bicha? Por quê? Qual o fundamento disso? Porque parece garotão, quer ser garotão, Sim. né? E daí você quer ser garotão? Quem inventou essas coisas foi o cisnormativismo. Então para de reproduzir. Para de reproduzi-lo, vai ser feliz, permita-se, Muito bom. né? Total. Márcio, Bi, estamos caminhando para o final. Pra mim sempre parece que acabou de começar, sempre. Para mim também, principalmente se o papo é bom. O nosso papo no meu podcast, vão lá assistir também, gente. Parece que a gente instalou um dedo Exatamente. e não, parece que nem foi assim. Isso a gente foi expulso, né? A gente- Porque o horário Acabou ali. mas a gente ficava mais E a tempo. gente tava ao vivo, a sala tava cheia de gente falando, perguntando. Foi Você mesmo. tava com uma blusa verde linda. Foi. Eu recordo tão bem desse dia, ele é tão especial pra mim. Eu fico feliz. Eu E também. eu tenho só mais uma pergunta. Tá. Ô, Márcio, pelo que você quer ser lembrado? Qual legado que você quer deixar?
eu quero ser lembrado pelo abuso. Eu quero ser lembrado pela ousadia. Não quero ser lembrado por nada que seja comum, nada que seja óbvio. Eu quero ser lembrado por alguma não obviedade, alguma coisa que estrondosa, que tenha me colocado em risco. Que eu faço várias. É por isso que eu quero ser lembrado. Eu não quero que as pessoas lembrem de mim por coisas óbvias. Eu quero que elas... Gente, aquela bicha é muito doida, né? Tu viu o que ela falou? Aquela bicha é muito maluca. Tu viu o que ele fez? Ele se jogou no chão no dia na feira, saiu rolando, abraçou a bicha padrão, xoxou a bicha padrão na cara dela no dia no vlog e tal. Eu quero ser lembrado por essas coisas. Foi processado. Fui processada, a bicha Foi foi, ameaçada de processo. foi ameaçada de processo, a bicha não se manca, o cara falou que vai processar ele. Quero ser lembrado por isso, gente, por essas coisas. Porque senão eu não escolheria ser influenciador digital. E tá no caminho certo. Tomara. E vai ser lembrado por todo mundo que está assistindo esse podcast. Gente, vai lá no canal do Bi, que é um canal extremamente importante, de verdade. Ele fala sobre assuntos super relevantes, de uma forma super bacana. E eu, particularmente, sou super fã. Não falei super várias vezes, porque é verdade. Tenho muito orgulho de você, amigo. Eu também Porque muito orgulho. você cresceu de uma forma honesta, de uma forma livre e de uma forma com que você respeitasse quem você é e seus valores. Obrigado, meu amor. E eu realmente torço muito por você, que seu canal seja o canal de viado mais visto desse Brasil e do Obrigado. mundo. E vai crescer, eu tenho certeza, você está nessa crescente. Conta com a gente, a bicha tá aqui para isso, para poder ajudar e auxiliar. conto. Inclusive nos processinhos aí que você anda tomando, né? alguns. Que é para isso que a gente serve também. Várias ameaças. E é isso. E Obrigado, meu vocês sigam a Bicha da Justiça, sigam o canal do Bi Quarentona, compartilhem esse podcast, esse vídeo com as pessoas que precisam conhecer a história do Márcio, né? Ative o sininho, curte, comenta, esse protocolo que vocês já conhecem aí das redes sociais. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Beijo. Tchau.